Olá, irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, a sétima semana, hoje, segunda-feira, vendo a fundamentação da palavra de Deus, os fundamentos da fé nessa semana, e vamos continuar dando essa caminhada juntos pelo caminho do aprendizado da palavra, sempre olhando não só para um livreto, mas para a pessoa de Jesus e seguindo firmemente a Ele, buscando revelação e buscando o Espírito Santo para que firme, para que nos abra o entendimento da palavra de Deus, nos dando sabedoria, discernimento. Então, seguimos juntos firmes nesta semana? Vamos lá. O batismo nas águas, então. O batismo ordenado por Jesus. O Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição e antes de ascender aos céus, deu ordem clara e universal a todos os discípulos para que batizassem nas águas a todos os convertidos. Em Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, batizando-os. Então é um primeiro passo aí, né, dessa conversão, dar um passo no batismo. E Marcos 16 também Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E o batismo no livro de Atos, vamos ver alguns exemplos. Os discípulos de Jesus, desde que receberam o Espírito Santo no Pentecostes, batizavam os novos convertidos, sem exceção, em obediência à ordem de Jesus e no entendimento profundo de seu significado. Podemos listar estas referências aqui do batismo de Atos, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Os 3.000 de Pentecostes, ali em Atos 2, 38 a 41. Vamos ler juntos? Então diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Grande, né, pregação ali, que uma grande, né, multidão veio a Cristo, todos sendo batizados. E em Atos 8:12 vemos os samaritanos, quando Filipe chegou ali para batizá-los. Atos 8, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: Quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então tá aí o batismo nas águas também dos samaritanos. E o etíope, ali em Atos 8, 38 e 39, vamos ver? Diz assim: Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Uma conversão assim surreal, diferente, né? Deus arrebatou Filipe depois ali, então um momento tremendo, mas o etíope fica perguntando: ué, tem água ali, por que me impede de eu ser batizado, né? Filipe diz: se creres de todo o coração, né? Então ele creu de todo o seu coração. Paulo em Atos 9, também no versículo 17 e 18, diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então tu vê como Paulo aqui agora estava recebendo já uma palavra de Ananias. Aí diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Paulo sendo batizado aqui, o Saulo transformado em Paulo. E a casa de Cornélio, Atos 10, 44 e 48. Atos 10, 44 e 48 diz assim, vamos ler um pouquinho juntos aqui. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão,
que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Tremendo esse batismo aqui na casa de Cornélio. O Espírito Santo já encheu eles. No meio da pregação de Pedro foi derramado o Espírito Santo e agora todos foram batizados. A casa de Cornélio. E Lídia, em Atos 16, capítulo 16, versículo 13 a 15. Diz assim, a casa de Lídia agora, né? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Então tu vê que ela agora tinha aberto o seu coração e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, né, recebeu ali Paulo e recebeu os apóstolos ali, o povo de Deus começou uma obra naquela cidade. Tremenda essa casa toda se convertendo ao Senhor. Como Deus tem interesse nas casas, né? O carcereiro e a sua casa, em Atos 16, 30, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, toda a sua casa ali, batizada, a casa do carcereiro, depois daquele evento do terremoto ali, toda a sua casa se converteu. E Crispo, aqui também, e outros, em Atos 18, no versículo 8, diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Tremendo, né? Toda aquela turma ali sendo batizada em Atos 18, 8. E os 12 de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, no versículo 4 e 5. Atos 19, 4 e 5, diz assim: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Tremendo, né? Todos ali em Éfeso agora sendo batizados. Seguimos então. Qual o significado do batismo? Batismo é uma palavra de origem grega e para entender seu significado devemos considerar especialmente duas palavras usadas no Novo Testamento, que é bapto e baptizo. A primeira, bapto, significa o processo de imersão, submersão e saída das águas. A segunda, baptizo, se refere à condição do que foi submerso e permanece assim para sempre, como o navio que afundou e permanece no fundo do mar. Como Paulo diz em Romanos 6, de 3 a 4, fomos batizados na morte de Cristo e lá permanece sepultado o velho homem. No batismo somos ligados a Cristo, incluídos nele, e como consequência também incluídos na sua ressurreição, em uma nova realidade de vida, um novo homem gerado segundo Cristo, para não mais viver escravo do pecado. Dessa forma, podemos dizer que o elemento
em que somos batizados é a água, mas o batismo é em Cristo. Somos batizados em Cristo, portanto. Quando nos arrependemos da vida independente de Deus e cremos na vida e obra que Cristo consumou na cruz, e pelo batismo em seu nome, colocamos-nos sob o seu senhorio. O Espírito Santo enxerta-nos nele, veste-nos dele, como diz em Gálatas 3, 27, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Somos revestidos, uma nova veste, uma nova vida em Cristo. Passamos a estar em Cristo e Ele em nós. Trata-se de uma nova vida que temos na identificação com Ele, em sua morte e em sua ressurreição. Morremos no batismo e nascemos para uma nova vida. Este é o batismo que Paulo se refere quando afirma que há um só batismo em Efésios 4, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um batismo só, então. Vamos buscando revelação. Qual a definição da palavra batismo? Temos que morrer, nascer de novo, né? Qual o significado bíblico do batismo, segundo Romanos 6, de 3 a 4? Somos sepultados com Cristo, né? Somos agora nascidos, mortos, sepultados e agora ressuscitados com Cristo. E segundo Efésios 4, 5, vemos que há um só batismo. Deus abençoe a tua vida, vamos abençoar a tua casa, abençoamos a tua vida, as nossas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus, para seguirmos firmes nessa caminhada. Deus abençoe e até a próxima.